Olá, queridos, mais uma vez na casa do Senhor, amém? É muito bom estarmos aqui, né? Mais uma vez, domingo, nós celebramos a presença do Senhor. Aqueles que podem vir até o templo vêm, aqueles que não podem celebram de suas casas, mas estamos reunidos em família, num só espírito, com um só objetivo: de adorar o Senhor e de receber dele as orientações que ele tem para nós nesse dia. Vamos fechar os olhos para falar com Deus? Paizinho, na sua presença mais uma vez estamos, Pai, para te celebrar e para te adorar. Que este dia, Pai, seja totalmente, inteiramente dedicado ao louvor da tua glória. Fale aos nossos corações, prepare-nos para receber as tuas orientações. Cuida daqueles que não podem estar conosco aqui, cuida daqueles que no alcance das nossas vozes, Pai, que possam também te adorar, possam te celebrar, possam experimentar, Pai, um pouco da tua presença e do mover do teu Santo Espírito. Fique conosco, Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus que nós falamos contigo. Amém, Paizinho. Nós vamos começar louvando a Deus. Queria pedir para você ficar de pé. Essa canção, o tema dela é Oceanos. Vocês vão perceber que toda a celebração, ela vai falar sobre uma tomada de atitude, sobre atravessar o mar, sobre não permitir que as ondas nos amedrontem. Então abra o seu coração e receba do Senhor essa mensagem que é para nós. O culto é para louvá-lo, mas a mensagem, o aprendizado é nosso, a edificação é nossa. Vamos adorar o Senhor então com essa canção Oceanos. Onde os meus pés podem falhar.
Ele não nos prometeu ausência de dificuldades. Ele disse que faria com que elas cessassem. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Coloque seus pedidos na presença do Senhor nesse momento. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive, mas esse é o seu momento de falar com Deus. Abre seu coração. Seja sincero com Ele. Diga o que se passa no seu coração. Não se faça de pobre. Tire as máscaras agora. Qualquer coisa que te afaste do Senhor. Fale com Ele. Como o filho fala com o pai, com intimidade. Diga a Ele qual é o seu momento. Porque a Bíblia nos promete que Ele faria as necessárias. Paizinho, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe exatamente o que se passa em nosso coração. O Senhor sabe o que aflige cada um que está aqui. O Senhor sabe o que aflige cada um que está no seu lar. O sabe, Pai, as dificuldades que nós passamos. Por isso que nós falamos em nome de Jesus. Faça cessar esta capoeira. Faça cessar as ondas, Pai, porque nos sentimos como se estivéssemos afogando. Existem momentos, Pai, que parece que não temos ar para respirar, nós esticamos as nossas mãos e não alcançamos a superfície. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco e cremos que no momento devido o Senhor fará cessar as tormentas. E nós te clamamos em nome de Jesus. Continua conosco, Pai, caminhando sobre o lar. Continue conosco, Pai, abrindo o lar. Continue conosco, Pai, nos fazendo, Pai, vitoriosos, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco. E cremos, Pai, que o Senhor nos tornará vitoriosos. E cremos, Pai, que do outro lado do mar nós iremos cantar. Um hino, Pai, iremos louvar, iremos dançar, iremos agradecer, Pai, porque o Senhor passou conosco por essa dificuldade. Receba-nos, nós te clamamos, em nome de Jesus, nós te clamamos, amém.
pouquinho. Daqui a pouco eu peço você ficar de pé de novo. Diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 15: porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. É certo que passamos lutas e passamos grandes dificuldades, mas nós também temos visto um Deus que age em meio às tragédias, um Deus que responde às orações, um Deus fiel que permanece do seu lado, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Ele te livra, Ele te guarda. E a prova mais contundente dessa verdade é que você está aqui hoje, em um Brasil de 120 mil pessoas que partiram. Deus guardou você, Deus sustentou a sua vida. Isso é motivo para você agradecer, é motivo para você celebrar. Nós vamos louvar o Senhor. Esse momento é um momento muito particular nosso, onde nós dedicamos ao Senhor com alegria os nossos dízimos, nossas ofertas. Você que separou para hoje o alimento também, você pode trazer. A nossa igreja começou há 2 semanas atrás mais um projeto de preparar refeição para moradores de rua. Ontem teve a segunda incursão, e quero parabenizar todos que estão envolvidos nesse projeto. Muita gente ajudando, abençoando, cooperando. Gente que talvez não possa estar presente, mas ajuda com mantimento, ajuda com a sua oferta. Gente que vem para cá cedo, preparar tudo, deixar tudo pronto para 7 horas a equipe sair pelas ruas da cidade, entregando não apenas um prato de comida, mas entregando solidariedade, amor, oração, ouvir a pessoa, saber um pouco do sofrimento que passa no coração do nosso próximo. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela visão social, pela visão de ser humano que nós temos, e vamos continuar trabalhando nisso, irmãos. Domingo passado também lancei o desafio para a gente finalizar a questão aqui do nosso projetor. Como você está vendo, é difícil cantar sem o projetor, de ficar perdido na letra, e a gente está ainda trabalhando. Se Deus quiser, essa semana a gente vai finalizar, mas se você ainda não participou e quer participar, dá tempo, tá? Procura o irmão Mário no final do culto, fala com ele, fala comigo, manda o WhatsApp, tá? Você que está acompanhando pelo nosso culto online também pode fazê-lo. Entre nos nossos canais digitais, você pode fazer por transferência, por cartão de crédito, uma maneira que você tem de cooperar com a obra. E também nós investimos aqui para a nossa igreja ter um culto mais dinâmico e podemos abençoar vidas. Eu quero convidar você nessa hora, você que tem motivo para agradecer ao Senhor, você que tem motivo para celebrar, se colocar de pé mais uma vez. Depois você vai ficar sentado na mensagem e vamos juntos louvar o Senhor com muita alegria. Eu sei que é difícil cantar com essa máscara, incomoda, mas gente, nós viemos aqui para celebrar o nome de Jesus e nada vai nos atrapalhar, amém? Nada. Então vamos louvar com grande alegria, com grande entusiasmo. E se você separou para hoje a sua dedicação, a sua oferta, vem aqui à frente, agradeça a Deus, porque eu garanto a você, se você parar para perceber só um pouquinho, você vai concordar comigo que você e eu e todos nós temos muitos motivos para nos alegrarmos no Senhor. Amém? Amém? Vamos louvar o Senhor. Yeah.
bom é louvar ao Senhor, que bom é estarmos aqui juntos nesse propósito. Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Gente, eu tenho, durante esse tempo de novidade, esse tempo que temos vivido aqui em nossa igreja, tempo que vivemos no Brasil, completamente diferente de tudo que poderíamos ter idealizado, a gente tem afirmado que Deus tem planos e Deus tem propósitos para esse tempo, ainda que difíceis, ainda que tempos de tragédia e crise, como lhes falei na semana passada. Eu creio que tudo isso revela uma oportunidade, revela um tempo abençoador para a sua vida. E hoje eu queria trazer uma palavra para você com o tema: e Deus pediu, parem de orar. Acredito que se você está cadastrado na linha de transmissão da igreja, eu mandei para você o esboço dessa mensagem. Você pode abrir e acompanhar pelo seu celular. E é um tema estranho. Essa palavra eu trouxe aqui à igreja há muitos anos atrás. E no domingo passado, enquanto eu pregava a mensagem falando sobre crise, eu citei essa palavra e falei: vou pregar no domingo que vem, porque tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos. Tenta imaginar e tenta pensar se há lógica em um pedido como esse. Talvez num primeiro momento até fui indagado por algumas pessoas: pastor, você tem certeza que na Bíblia tem um texto que diz que Deus mandou parar de orar? Eu tenho certeza absoluta. Vem no domingo que você vai ouvir essa palavra. Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Esse texto faz parte de um texto já muito conhecido nosso, texto e narrativa acerca da travessia do Mar Vermelho, da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. E aqui nesse texto temos um momento importante demais, onde eles estão acampados nas praias do Mar Vermelho, e ali se encontram em um beco sem saída. Ali se encontram numa situação que eles olham e não vê uma esperança. À frente, um mar intransponível. Às suas laterais haviam montanhas que eram inexpugnáveis. Atrás deles vinha o exército de Faraó, furioso, determinado a exterminá-los do mapa. E dentro daquela realidade, sem saber para onde ir, sem ter para onde escapar, Moisés faz o que todo crente faz. Moisés faz aquilo que qualquer um de nós faria. Ele ora, ele começa a orar, ele pede ao Senhor um livramento, pede ao Senhor uma porta, e recebe de Deus essa resposta extraordinária: por que clamas a mim? Por que você está orando? Diga aos filhos de Israel que marchem. Querido, essa palavra tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos. Essa palavra tem tudo a ver com esse momento em particular, onde nós estamos cercados de impossibilidades, cercados de incertezas. Não sabemos, isso nós sabemos, não sabemos. Será que a vacina para o coronavírus chega até o final do ano? Pastor, quanto tempo vai durar isso? Eu não sei, não sabemos. Essa vacina vai dar certo? Não sabemos. Será que a vida voltará ao normal? Não sabemos. Não sabemos. À nossa frente ainda começa a se configurar uma crise econômica sem precedente. Ou você acha que vai perdurar durante muito tempo, o governo injetando dinheiro, injetando dinheiro, injetando dinheiro? Isso não vai gerar um dano? A inflação já é sentida até por alguns. Assim estava o povo de Israel,
cercado de impossibilidades, sem saber o que fazer e sem ter para onde ir. Quem sabe você, meu irmão, chegou aqui hoje, ou você que está acompanhando por essa transmissão online, está num momento da sua vida em que você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você olha ao redor, você só vê problema, e quem sabe você se junta àqueles que estão determinados a orar mais, achando que se orar mais os problemas vão acabar, e você vai continuar a sua caminhada por um terreno plano, sem crise, sem problema. É para você que pensa assim, que essa palavra hoje ela é destinada, porque a palavra do Senhor diz: por que clamas a mim? Não é tempo de você só ficar orando, é tempo de marchar, é tempo de avançar, é tempo de continuar, mesmo diante das impossibilidades, é tempo de marchar, mesmo onde um cenário é pessimista, é crise, é problema. O Senhor manda que nós avancemos em nome de Jesus. Querido, eu penso que esse ano, se você ficar esperando, se você se juntar àqueles que vão esperar a maré acalmar e tudo voltar ao normal, para voltar a marchar, a caminhar, avançar na sua vida, querido, eu tenho uma triste notícia para você, é que talvez isso vai demorar muito, e a palavra do Senhor hoje é um recado para nós, para que a gente prossiga, para que você prossiga na sua vida, para que você avance na sua vida. Não fique parado esperando as circunstâncias mudarem. Avance, mesmo com as circunstâncias ruins, mesmo num cenário ruim. Avance e creia que os propósitos de Deus estão à nossa frente. E esse texto vai nos mostrar justamente como que deve ser essa nossa caminhada, desse momento de dificuldade rumo aos propósitos eternos do Senhor. O povo de Israel era um povo que tinha uma grande dificuldade, talvez muito semelhante à nossa. Viviam presos ao passado, viviam presos àquilo que acontecera lá atrás. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12 diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque é melhor nos for a servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. A palavra, o pensamento do povo de Israel era um pensamento que sempre se voltava ao passado quando enfrentava uma dificuldade. E a palavra de Deus nos desafia a marchar para aquilo que está diante de nós, a avançar para aquilo que está diante de nós. Querido, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de avançar, de atravessar o nosso mar, porque estamos muito presos àquilo que nós perdemos lá atrás, estamos muito presos ao nosso passado, seja contabilizando as vitórias e sucessos que tivemos lá atrás, ou quem sabe os fracassos também nos prendem ao passado. Não, eu não vou avançar porque lá atrás eu fiz isso e me dei mal, eu prefiro ficar esperando, é melhor, porque lá atrás eu tentei e me decepcionei, eu perdi dinheiro, não aconteceu, pastor, então é melhor eu esperar tudo acalmar. Existem pessoas que não avançam por isso, porque estão presas ao seu passado, presas lá atrás. Avance, meu irmão, avance para aquilo que está diante de você. O povo de Israel era um povo que constantemente olhava para trás, era um povo que constantemente evitava de avançar para aquilo que Deus tem adiante de nós. Lucas capítulo 9, versículo 62 declara: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, você precisa ter sabedoria para perceber aquilo que eu tenho dito aqui ao longo desse tempo todo de quarentena, de
pandemia, dizendo: gente, Deus tem propósito para tudo. Eu creio em um Deus que tem um controle da história. Nós cremos em um Deus eterno, soberano. Tudo está sob o seu controle. E se Ele permitiu que isso acontecesse em nossa vida, porque Ele tem um propósito, e precisamos avançar rumo a este propósito. Se liberte, irmão, do que ficou para trás. Não permita que aquilo que está lá atrás atrapalhe a sua caminhada. Avance para aquilo que Deus ainda tem adiante, para aquilo que Deus ainda pode fazer na nossa vida. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Eu não posso ficar preso àquilo que ficou lá atrás. Ah, pastor, vou esperar tudo voltar como era antes. Talvez não volte, irmãos, talvez não volte. Ah, pastor, que vontade de voltar àquela época. Não vai voltar, irmão. Somos nós que precisamos mudar. É você que precisa mudar. É você que precisa se adaptar a esse novo momento. Compreenda também que Deus tem um método para nos ensinar através do sofrimento. Compreenda a didática do sofrimento. Deus, Ele tenta a todo tempo nos ensinar no amor. Ele tenta nos ensinar nos momentos favoráveis da vida. Mas me parece que nós temos uma grande resistência a aprender quando tudo está dando certo. Mas quando as coisas dão errado, quando é pela dor, parece que a coisa acontece mais. O povo estava cercado de impossibilidades. Moisés ora, leva uma bronca de Deus por estar orando, e ainda para complicar a situação, diz a palavra no versículo 17 de Êxodo capítulo 14: eis que eu endurecerei o coração de Faraó, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Deus responde à oração de Moisés dizendo: eu vou agravar ainda mais essa situação. Você está orando para que circunstâncias sejam resolvidas? Você está orando para que tudo fique calmaria? Então a minha resposta para você é esse: que eu endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, a coisa vai ficar ainda mais complicada, vai ficar ainda mais difícil. Esse exército inimigo vai vir ferozmente contra você. Isso, gente, é muito difícil de entender, é muito difícil de compreender. Nem o melhor teólogo tem resposta para isso. Por que Deus permite o sofrimento na experiência humana? Por que Deus permite que passemos em momentos de dificuldade? Nesse caso em particular, Deus permitiu para que o povo se movimentasse, para que o povo marchasse. Ele permitiu uma perseguição implacável de Faraó aos filhos de Israel, para que o povo se levantasse, porque o povo estava acampado ali, acomodado. E se Deus não agravasse a situação ali, talvez eles encontrariam naquela praia um bom lugar para permanecer. Assim acontece, irmãos, na nossa vida espiritual. Assim acontece na vida espiritual de um filho de Deus. Por vezes nós estamos estagnados, parados, indiferentes, e Deus mandando sinal, mandando palavra para nós. E eu creio muito nisso, irmãos. Vivíamos até março de 2020 um tempo sem igual para a igreja evangélica no Brasil. Liberdade, podíamos pregar, podíamos nos aglomerar em qualquer lugar, e desperdiçávamos as oportunidades, abríamos mão da nossa celebração presencial por qualquer outra coisa. E Deus mandando recado, dizendo para o povo trabalhar, dizendo para o povo se movimentar, e o povo não ouve. E Deus tem a sua maneira de trabalhar, permitiu que isso acontecesse para nos balançar, para mexer com a gente, para mexer nas nossas estruturas e nos fazer levantar da comodidade e começar a marchar, começar a perceber que nada pode nos parar, irmãos.
Nada pode parar a igreja de Jesus. O Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode parar a igreja de Jesus, amém? Nada pode me parar, porque você é a igreja de Jesus. E por vezes você para por questão pessoal, por comodidade, e Deus permite o agravamento da situação. Deus permite que os problemas se intensifiquem. Para quê? Para te movimentar, para você se levantar da apatia e começar a viver esse evangelho de maneira plena, a buscar mais, a orar mais, a valorizar este momento que nós temos aqui, irmãos. Vocês que estão aqui hoje no culto presencial não têm ideia da quantidade de gente que está agora acompanhando pela celebração online, que gostaria de estar aqui, mas não pode estar aqui. Gente que manda recado dizendo que tem saudade, que gostaria de estar junto com a gente. Precisamos valorizar esse tempo, irmãos. Precisamos valorizar a nossa comunhão. Precisamos valorizar a nossa igreja. E tudo isso Deus permitiu para balançar, para mexer com a gente, para nos movimentar, igreja. É tempo de marchar, é tempo de avançar. Não podemos ficar parados. Versículo 17 declara o texto da palavra a seguir: o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se e colocou-se atrás deles. Veja só, tente imaginar essa cena. Tente imaginar você lá naquela situação, na pele do povo de Israel, à frente o mar, montanhas que não dava para escalar, atrás do exército furioso. Moisés ora e ao invés de um milagre acontecer, Deus agrava a situação. O faraó vem com mais raiva e mais ódio. Agora outra coisa acontece. Enquanto eles iam caminhando, diz a palavra que a nuvem da presença de Deus, que ia na frente deles sempre, agora saiu da frente e foi lá para trás. Na cabeça do povo talvez pensaram assim: gente, Deus nos conduziu para esse lugar que não tem saída, não tem escapatória. O exército de Faraó vem no nosso encalço. Nosso líder orou, ao invés de melhorar, piorou. E agora até Deus, que é na nossa frente, não está indo mais, foi lá para trás. No coração do povo devia ter pensado assim: gente, é o nosso fim. Até Deus está nos abandonando. Mas o fato de Deus ir atrás deles não significava que Deus havia abandonado, mas que estabelecia ali uma cobertura, uma proteção, impedindo que seus inimigos se aproximassem. Meus irmãos, existem momentos que nós não vemos mais Deus na nossa frente. Existem momentos de nossa caminhada que está tão complicado, que está tão difícil, que você ora e você pede a Deus uma resposta e você não vê saída, você não vê Deus agindo. Mas não é pelo fato que você não vê Deus agindo que Ele não está por detrás de tudo, protegendo, guardando você. Irmãos, eu fico pensando sobre essa pandemia. Qual a proteção que nós temos contra esse vírus invisível? A gente acha, a gente coloca máscara, né? Bota álcool gel, faz o que pode, mas a verdade é que nós não temos proteção contra isso. Não tem como você lutar contra o inimigo invisível. Você não sabe, a gente não sabe mesmo. Agora está acontecendo os casos de reinfecção. Olha só como que não sabe. O fato de você olhar e não ver Deus agindo, não significa que Ele não esteja por detrás de todas as coisas, protegendo a sua vida, guardando de maneira silenciosa, invisível. Ele está por detrás, protegendo, guardando você. Muitos homens experimentaram isso, como José, que experimentou na pele essa experiência.
traído por seus irmãos, sentiu-se abandonado por Deus, mas Deus tinha um propósito para tudo na vida dele. O próprio Jesus sentiu-se profundamente angustiado, abandonado, mas não significava que Deus havia largado ele. Homens de Deus do passado experimentaram situações assim, mas de maneira alguma significa que Deus não estava por detrás de tudo, protegendo e guardando. Deuteronômio 31:6 declara: esforçai-vos, animai-vos, não temais, porque o Senhor, o teu Deus, é que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. O Senhor não te abandona, amém? Deus não te abandona em momento algum da vida. Ele lhe deixa, por mais que você se sinta sozinho agora, por mais que você se sinta perdido, sem saber o que fazer, creia que Ele está por detrás de tudo, de todas as coisas, guardando a sua vida e protegendo você. Veja as oportunidades escondidas que Deus tem para nós, mesmo em meio à crise. O texto da palavra nos diz também que a nuvem da presença de Deus se retirou da frente e foi lá para trás, e que essa nuvem era escuridão para os egípcios e era claridade para o povo de Israel. Versículo 20, Êxodo 14: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era treva para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. O povo estava cercado por impossibilidades, inimigos se aproximando, e a nuvem de Deus ficou entre Israel e o Egito. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus nunca deixa o seu povo sozinho. O Senhor nunca te abandona, Ele sempre está entre você e os seus opositores, Ele sempre estará lá. E você vai perceber aqui também que essa mesma nuvem que era trevas para os egípcios era claridade para os filhos de Israel. E eu aprendo com isso que, por mais que as situações estejam difíceis, sombrias para o mundo, não significa que não seja uma oportunidade para você. Talvez a perspectiva mundial hoje seja essa: tempos sombrios se aproximam, mas para nós pode ser tempo de claridade, tempo de oportunidade, tempo de avançar, tempo de crescer, tempo para você ter mais experiências ao lado do Senhor. E o texto declara ainda que essa nuvem impediu durante toda a noite que um se aproximasse do outro. E eu aprendo aqui, irmãos, que se nós estivermos com o Senhor, os inimigos virão contra nós, mas Ele não pode tocar na sua vida. O inimigo não pode tocar na sua família, ele não pode tocar no seu casamento. Ele pode vir e vem furioso, mas essa presença estabelece uma proteção, essa presença estabelece uma divisão, de maneira que ele não pode tocar em você. E o texto finaliza no versículo 21 dizendo: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Sentiam-se sozinhos, sentiam-se encurralados. Seu líder orou, ao invés de melhorar, a situação ficou mais difícil. A presença de Deus que ia na frente não estava mais na frente, foi lá para trás. E agora, para piorar a situação ainda mais, diz o texto da palavra que um forte vento oriental começou a soprar toda aquela noite. E para quem não conhece, esse vento oriental do deserto era um vento geladíssimo, com temperaturas entre -5 e -10 graus Celsius. Imagina, gente, um grupo de pessoas, milhões de pessoas desprotegidas, sem um abrigo, sem uma casa, e agora um vento geladíssimo começa a vir sobre eles, inimigos se aproximando, dificuldades sem tamanho, e ao invés de melhorar, tudo parece estar piorando.
E é aqui, gente, que a gente aprende que o Deus a que nós servimos, Ele pode usar aquilo que a gente olha e acha que é um problemão em algo para nos abençoar. Porque diferente das imagens que nós temos de Hollywood, onde mostra lá Moisés bate no mar, e aquela, parece que uma onda vem assim, abre o mar. Não é isso que diz a palavra. O texto da palavra diz que um forte vento oriental soprou toda aquela noite e o mar foi dividido. Deus usou aquele vento que seria uma tragédia para abrir um caminho para o povo de Israel experimentar a salvação. Queridos, o Deus a que nós servimos é um Deus que é capaz de usar aquilo que você olha e pensa assim: meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu que isso chegasse na minha vida? E você não entende, mas Ele vai usar isso para abrir um caminho na sua vida, para lhe dar uma oportunidade, para lhe dar salvação. Aquilo que eles acharam que seria uma tragédia se tornou uma porta de esperança para eles. Querido, o convite da palavra hoje para você é um convite muito simples. É um convite para você mudar a sua perspectiva. Porque se você é um daqueles que está, quem sabe, orando e pedindo: Senhor, faz com que tudo isso acabe. Senhor, estou orando aqui de joelho, pedindo ao Senhor que tudo volte a ser como era antes, porque eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a empreender, eu preciso voltar a caminhar. Querido, hoje eu queria dar uma palavra para você nesse sentido, que talvez não seja o tempo de você só orar esperando as circunstâncias mudarem, mas você mudar apesar das circunstâncias, e você voltar a marchar, você voltar a crer, você voltar a trabalhar, você voltar a empreender, a sonhar, a planejar, mesmo que tudo ao seu redor lhe aponte o contrário, mesmo que as impossibilidades sejam gigantescas, mesmo que tudo esteja acontecendo dizendo o contrário. Hoje o convite da palavra de Deus para você é: por que clamas a mim? É tempo de marchar. Avance, começa a marchar, e essas águas vão se abrir no nome de Jesus. Você acredita nisso? Querido, nosso Deus tem o poder de abrir um caminho na sua vida onde você não vê esperança. O nosso Deus tem o poder de abrir uma passagem para você onde você olha e só vê tragédia, só vê crise, só vê morte, onde todo mundo olha e vê: pastor, aqui melhor não, o cenário está negativo, e você olha e vê oportunidade. Um vento gelado, um mar intransponível, exército inimigo, todo mundo e qualquer pessoa racional olharia e diria: é o fim. Mas pela fé você vai olhar e falar assim: é só o começo do que Deus tem a fazer na minha vida. Eu não vou morrer nesse mar, eu não vou perder para esse inimigo, e essas circunstâncias difíceis não vão me parar. Eu vou avançar, porque creio num Deus que vai adiante de mim, creio que num Deus que me sustenta, creio que num Deus que me guarda. Meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, que me acompanha por esse culto online, não desanime, não pare, não pare, não fica desanimado esperando tudo melhorar. É tempo de você avançar. Retoma a sua caminhada com Deus, renove a sua fé, renove os seus projetos diante do Senhor. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus a visão da fé, para olhar naquela direção em que ninguém está olhando. Todo mundo está olhando para o inimigo, todo mundo está olhando para as dificuldades. Você vai olhar para Deus, você vai olhar para aquele que pode te sustentar e te guardar. Eu quero convidar você nessa hora a se colocar de pé. Nós vamos juntos louvar o Senhor. Essa canção vai ser para nós como a nossa oração, a sua oração,
Eu queria que você cantasse esse louvor com fé. Eu queria que você nessa hora se imaginasse lá na frente do Mar Vermelho. Quero que você imagine isso. Olha um mar à sua frente, montanha de um lado, montanha de outro, inimigo vindo feroz para destruir a sua vida. Se você ficar parado aí, ele vai chegar, ele vai te alcançar. Mas se você crê nessa palavra, você crê no Deus em quem você serve, e você não vai desanimar em nome de Jesus, e você não vai morrer nessa praia, mas você vai ver a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Quantos querem isso em nome de Jesus? Vamos louvar o nosso Deus. Deixa na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção
porque nós sabemos em quem nós temos crido, estamos certos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro. Ó Deus, nós te adoramos, meu Pai. Que alegria poder estar em Tua presença e poder trazer a nossa lembrança, ao nosso coração, essa convicção de que apesar das situações difíceis, apesar do cenário adverso, o nosso Deus continua trabalhando, o nosso Deus continua operando para aqueles que esperam por Ele. E Senhor, nós não queremos ficar parados, nós não queremos nos juntar àqueles que perecerão no deserto. Ó Pai, nós queremos olhar para as Tuas possibilidades, queremos olhar, ó Deus, para a Tua voz, para a Tua palavra, que abre caminho onde o homem não vê saída, que vê vida onde o homem só enxerga a morte. Ó Deus, faze com que os nossos olhos se voltem para o Senhor, neste tempo onde o mundo está sem esperança, onde o mundo está sem perspectiva, onde as notícias que chegam são apenas notícias ruins. Ó Pai, que o nosso coração se firme em Ti, e que hoje, ao receber essa palavra, ó Deus, possamos estar decididos e preparados para marchar, para avançar. Vamos continuar orando, mas não vamos esperar, não vamos ficar parados, não vamos orar para que as situações mudem, vamos orar para que nós mudemos, e vamos avançar apesar das circunstâncias. O Senhor tem oportunidades, o Senhor tem milagres para nós do outro lado desse mar. Dá-nos a força necessária, Senhor, para avançar. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado pela sua presença conosco. Quero fazer um convite para você. Se essa palavra hoje abençoou a sua vida, manda um WhatsApp para alguém, fala assim: vai lá hoje às 20 horas, essa mesma palavra vou pregar à noite, para a gente poder alcançar um maior número de membros da igreja. A mesma celebração da manhã é à noite. Então, se você foi abençoado, quem sabe hoje à tarde, manda um WhatsApp para 5 pessoas, chame, convide, ofereça carona, venha de novo se for possível, tá? Trazendo seus convidados para que outros também sejam abençoados. Amém? Uma semana de paz, uma semana próspera de vitória para você e para sua família. Vão na paz do Senhor.